Boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um encontro, né, da Paixão São Benedito, recebendo hoje nosso pároco, Padre José Mazzini, que vai falar que, olha que luxo, né, a gente ter nosso padre na nossa casa, super antenado, está de parabéns, agora participando das lives. Fala, Luiz. Meu nome é Luiz, né? Nós somos coordenadores da pastoral e vamos fazer essa live da pastoral com o senhor Mazzini, né? Minha chave, estava deixando. Vamos começar, né? Padre, você quer fazer a oração inicial? Cadê? A outra chave minha, cadê? Peraí. Um momentinho. Tá bom. Estamos aqui. Aqui. Vamos começar. Boa noite a todos, Rita, Luiz, boa noite a todos os nossos irmãos que estão nesta live, da pastoral familiar, né? Procurando uma maior proximidade entre o pároco e os seus paroquianos. E Deus abençoe a todos. Podemos começar invocando o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo encher os corações de vossos fiéis e e acendereis o o fogo de fogo vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Rogai por nós. São Benedito, é por nós. Boa noite. A nossa live não vai ser tipo uma palestra, né? Vai ser um bate-papo que a gente vai entrevistar aqui nosso padre e aprender mais, né, com essa sabedoria toda que ele tem acumulando nesses anos todos de sacerdócio. E a gente tem esse privilégio de tê-lo conosco, né, como pároco da nossa igreja. E quanto mais oportunidades de aprender, é melhor para a gente, principalmente nesse período que a gente está vivendo. A primeira pergunta: a espiritualidade de uma família depende do seu conhecimento da palavra de Deus, que hoje o nosso tema é sobre isso, né? O alicerce da família na palavra de Deus. A gente está no meio da Bíblia, e esse conhecimento só existe quando ele é ensinado e colocado em prática. Nas leituras e homilias da missa, aumentamos o nosso conhecimento da palavra e nosso crescimento espiritual. Mas deve haver uma continuidade do estudo na família. Que hábitos que o senhor acha que devem ser cultivados para aumentar a espiritualidade da família, Padre Mazzini? O Emílio perguntou se o que é que ele fez. Não, pode ir embora. Vai por aqui. Então, lembrando, mais uma vez, boa noite a todos que estão ligando agora. E nós temos a grata satisfação de ter sempre na nossa paróquia a pastoral familiar também. A gente de outras. Mas a familiar, dela vem todo o fundamento, né? Portanto, se nós, conforme colocamos aí o termo, o texto, né? Que hábito é uma coisa que a gente faz sempre pelo bem maior de uma causa, um hábito. Diz que o ditado que o hábito não faz o monge. Mas é importante que a gente lembre o hábito. Se eu, quando era criança, minha mãe dizia, vai escovar o dente, vai tomar banho, faz isso, respeita teu pai, respeita tua mãe. Olha, não briga com o colega, não briga com o teu irmão. São hábitos que a gente foi aprendendo ou não. Às vezes, as pessoas não dizem não, não é? Às vezes a pessoa não diz não, tem medo de dizer não a um filho, não até a esposa, não ao esposo, de modo que é preciso saber dizer não. Quando a pessoa não diz essa palavra negando não, ele tem um risco de trazer da família algo que é realmente uma coisa que parece que é rotina, maltratar, prejudicar,
fazer mal, tudo isso. Mas o hábito deve ser cultivado, o hábito bom. O hábito bom deve ser cultivado. E o hábito mau ser tirado. Há hábitos bons e hábitos maus, né? O hábito bom é aquele que constrói a família. O hábito bom é aquele que edifica a família. Mas o hábito mau, ele destrói a família. É a briga, é a discórdia dentro de casa, é uma falta do diálogo, falta da compreensão, né? Tudo isso vai prejudicando a família. São hábitos que realmente não devem ser cultivados. O hábito que cultiva, que constrói, é aquele que a gente procura basear nos mandamentos da lei de Deus. Eu acho que tudo depende dos mandamentos da lei de Deus. O hábito de um pai com a mãe de pedir o respeito com a avó, respeito até com o irmãozinho mais novo, é uma coisa que vai cultivando dentro de nós uma espiritualidade. A espiritualidade da família está baseada nisso. Quando a gente, de alguma maneira, sabe qual é o pensamento do nosso pai, sabe qual é o pensamento da nossa mãe, sabe que ele gosta daquilo, não, meu pai não gosta que ele faça isso, minha mãe não gosta. Eu lembro muito bem quando era criança, chegava em casa com a bola, o que é essa bola? Aí, não, vai devolver. Assim, um hábito que a gente aprende. E hoje, a gente procurando viver honestamente, de uma coisa que foi fruto de uma espiritualidade dentro da família que a gente aprendeu, né? Com respeito a tomar bênção, por exemplo, né? Tomar bênção. Quantas pessoas, eu quando faço batismo aqui, eu sempre peço aos pais, ensina seu filho a tomar a bênção. Porque é uma coisa tão bonita a bênção, Deus te abençoe, é uma oração. Mas há pessoas que não têm hábito de fazer a oração, né? Nem pedir a bênção. Eu costumo perguntar aqui, às vezes, você tem uma bênção sua mãe, talvez seu pai? Porque a bênção é uma oração. E acredito que isso aí, Rita, Luiz e todos os irmãos que estão aqui dessa live, né, da pastoral familiar de São Benedito, que hábitos bons vão construir a família. Hábitos maus vão desagregar a família. Se eu construo minha família numa rocha, eu vou ter uma família bem edificada, né? É E isso se mesmo. não é verdade? Se eu construo minha família na areia movediça, como Jesus diz, na areia, o vento, a ventania vem e destrói aquela casa, aquele ambiente da família, né? Então, eu Muito diria bem. isso, não ter medo de corrigir, São Paulo diz, corrigir os que erram. É uma obra de misericórdia. Isso mesmo. Vai, Luiz Felipe. Padre, setembro é o mês dedicado, de um modo particular, à leitura e aprofundamento de um livro da Bíblia. O livro de Deuteronômio, escolhido como tema para o mês da Bíblia deste ano, orienta os pais para que assumam a responsabilidade de perseverar no propósito de ensinar seus filhos no caminho do Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas, e para seus filhos este ensinamento. Qual a importância do empenho dos pais na orientação espiritual e como pode ser feita essa orientação? Ele já quase que respondeu, né, na primeira. No livro de Josué, a gente lembra lá, quando Josué dizia, eu e minha família Serviremos ao ao Senhor. Senhor. Acredito que a orientação espiritual, ela começa do berço, né? Lá no berço, quando uma criança é orientada com amor, e quando ela é orientada para fazer o bem, fugir do mal, ela vai sendo orientada, de certa maneira, espiritualmente, quando pode ser feito a importância disso, de que a gente oriente espiritualmente. Hoje em dia, há uma tendência muito grande de a gente orientar as pessoas para futuro, dinheiro, o posto, a ganância, a ganhar dinheiro. Muito bem, é uma coisa necessária também. Mas não é a única orientação que pode ser dada.
há uma orientação espiritual que deve ser. Eu lembro muito bem que aqui na igreja há casais que a gente vê, traz uns filhos pequenininhos. Tem aqui um casal na igreja que vê o pai, a mãe e os dois pequenos, e ficam com ela no banco, e vão à capela com ela do Santíssimo, e depois vem cumprimentar o padre, toma bênção. Depois, quer dizer, uma coisa interessante, orientação espiritual. É uma orientação que vai, segundo já tinha dito a frase, eu e minha família serviremos o Senhor. Hoje em dia, o que nós percebemos é uma desagregação, uma separação entre família e igreja. Então, eu fico vendo, é difícil uma criança ou um jovem ir para uma igreja quando o pai, quando a mãe não vão. Eu batizo, estou batizando aqui as crianças, me dói, eu fico feliz, mas me dói o coração pensar que aquela criança não vai ter realmente uma espiritualidade cristã se o pai e a mãe não vêm à igreja, se o pai e a mãe não orientam, né? Então, quer dizer, orientação espiritual para poder ganhar realmente um conteúdo de dirigir a vida, sabendo que há um dia do Senhor que eu devo vir à missa, há um dia do Senhor que eu devo participar da missa, e ali tem a escuta da palavra, a escuta da palavra e a busca da experiência com o ressuscitado, né? É uma espiritualidade que vai crescendo, a participação da missa. Quando o pai e a mãe não mandam a criança para o catecismo, porque acha que não pode obrigar, mas por que eu obriguei para o colégio? Não é obrigado a ir? Né? É obrigado a ir para o colégio. É obrigado a ir para a escola. Né? Quantas obrigações? E a gente, na religião, na espiritualidade de uma criança, deve ter também esse elemento, obrigar. Né? Dizer, vai, vamos, ou então vamos. É claro que chega um momento que é difícil, mas aquele que amou desde o começo, eu e minha família serviremos o Senhor, aquele que amou e aprendeu o amor do Senhor, vai seguir em frente. Eu lembro muito bem que na minha família eram 12 irmãos. Um morreu pequenininho, mas 11. Todo domingo era aquela aproximação, o pai e a mãe atrás, meu pai e minha mãe, e os meus menores na frente, os mais velhos no meio, e o último, íamos todos à igreja. Depois muita gente se desencaminhou, mas ficou alguma coisa da nossa família. Tinha 2 padres, eu e o padre Max, e hoje muitos irmãos todos conviveram conosco, que a gente viu, e de alguma maneira tinha uma espiritualidade dentro do coração que aprendeu com o pai e com a mãe os deveres da igreja, os deveres de oração, de tomar a benção pai, benção mãe, né? Tudo isso porque um hábito bom e, acima de tudo, orientação espiritual que faz construção de uma vida melhor e mais santa. Muito bem. O tema deste ano, do mês da Bíblia, tirado do livro do Deuteronômio, é Abre tua mão para o teu irmão. Como a nossa comunidade pode manifestar solidariedade com as pessoas que sofrem, principalmente nesse período, né? Tanta gente desempregada, com tantos problemas, como que a comunidade pode demonstrar essa solidariedade para ajudar as pessoas que estão precisando? Eu acho que dói muito na gente, agora nesse tempo, saber que é uma família que não tem o necessário, né? Essa semana mesmo apareceu aqui um casal, ele e uma criança de colo. Ele veio dizer para mim, padre, eu estou precisando comprar um leite especial, minha filha, eu tomo um leite especial, aqueles leites que são especiais, né, que são dados. Né? E então, eu fui, quanto é que a lata do leite é tanto? Deu dinheiro. Aí perguntei, você tem alguma coisa em casa? Está trabalhando? Não, estou desempregado. E eu digo, tem alguma coisa? Tem aquela cesta básica ali. Tinha do lado uma cesta, peguei. Ele levou, com toda a alegria do coração, aquela cesta. E, evidentemente, é uma maneira esta, mas dá alguma coisa, né?
sustentar uma família inteira, em milhares de famílias, é impossível. Mas a gente vê na igreja, eu recebo aqui mantimentos da Logo. Hoje recebi leite em pó, já tem famílias destinadas, com crianças pequenas, né? Enfim, a gente vai dando na medida do possível. A faxineira veio hoje, o meu filho pediu que se eu podia arranjar, mandar para ele 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, macarrão, alguma coisa. Então, evidentemente, a gente tem que se virar para dar para aquele que está necessitado alguma coisa. Mas o mais difícil é que a pessoa fique somente no material. O risco todo é ficar no material. Solidariedade, muito bem, é muito importante, mas é necessário essa solidariedade com os que sofrem, né? Na medida do possível, dando alguma coisa, material. Tem a nossa pastoral social, que de alguma maneira ajuda. Se você vai agora na cidade, está cheio de gente dando quentinhas, né? E cobertores e tudo mais. Mas a solidariedade é importante também, às vezes uma palavra amiga, né? Não é só Muito bem. aquele que não é só coisa para comer, mas a palavra mesmo, escutar um pouco. Esse casal chegou, sentou, conversou, não foi despedido assim de qualquer maneira, mas ele soube um pouco, peguei o endereço dele, o nome da criança, o nome dele, uma maneira de tornar aquela pessoa mais social e mais fraterna, a comunhão, do que dar coisas, né? Em vez de dar uma coisa e apenas... Mas o padre não sabe nem o nome daquela pessoa. A solidariedade passa quando a gente ajuda de alguma maneira. Na minha porta tem sempre aqui o marrom, todo mundo conhece o marrom, né? Da rua. Perfeito. Às vezes eles mesmo pediam comida às 4 da tarde, mas não é mais a hora de comer, mas a gente dá um jeito, faz um esforço, tem que tirar da geladeira tudo, botar no micro-ondas, esquentar para ele comer, né? Então, essas coisas que tem que ser. Muito nesse tempo é o dar coisa mesmo, não tem outro jeito, né? Muita gente está desempregada e necessitada de alguma coisa. Claro, chega aqui, tem essa conta de luz, falta gás, falta pagar. Não tem como pagar a conta de todo mundo, a conta de luz, a conta de água, o gás, né? Toda hora. Então, é difícil. Mas a palavra é, antes de tudo, algo que ajuda a construir a solidariedade. Tá bom. De vez em quando aparecem alguns recados aí por senhor, é que não dá nem para ir lendo e falando. Vai, Luiz. Padre, no capítulo 14 do versículo 22 e 29, do livro de Deuteronômio, fala sobre o dízimo. Qual a importância do dízimo, especialmente neste tempo em que as igrejas ficaram fechadas? E qual a importância da família participar na manutenção da ação evangelizadora da igreja através do dízimo? Olha, quero dizer que essa pergunta é muito boa, porque eu mantive a paróquia pagando contas, fazendo muita coisa, com o dízimo que nossa equipe do dízimo Antônio, Chiquinho, ficava lá embaixo no jardim, no estacionamento, recebendo. Eu mesmo ficava lá de sábado de manhã com eles, recebendo ofertas, recebendo mantimentos, recebendo o dízimo, o envelope. E isso é uma coisa que ajudou muito a importância da comunidade saber que o padre não é só o único, ele o responsável, né? Não é ele só o único responsável, mas a comunidade toda é responsável. Foi um tempo muito difícil nesse tempo, porque a capela de São Jorge, lá do Morro do Guarabu, ia cair, ia puxar casas e casas, porque é como uma coisa puxando, ia puxar muito. E aí nós socorremos, procuramos as reservas que tínhamos para exatamente pagar aqui e ali alguma coisa, e fizemos a obra muito bem com o apoio do Juscelio, que arranjou um pedreiro muito bom, São José, então, que fez a obra maravilhosa, segurou, foi uma obra muito bem feita, e com o dízimo. E se não fosse o dízimo, a gente não teria feito essa obra, né? Além disso, o dízimo pagou os empregados todos, nós ficamos
nesse projeto do governo, da medida provisória do governo, pagando metade, nós só ficamos um mês. Os outros meses eu disse, nós vamos pagar tudo integralmente, não dispensamos ninguém, não tiramos ninguém, e os funcionários têm recebido, por esse mês agora, integralmente. Fruto de quê? Do dízimo. Graças a Deus. Eu tenho um encargo social, que é um grande boleto que vem da Mitra, pagar encargo social. Ontem eu fui lá pagar o dinheiro do encargo social, que é altíssimo. Paguei tudo. Quer dizer, eu tenho muita confiança na divina providência, muito bom. Deus não deixa faltar a sua divina providência. Mas, uma coisa que eu acho é o dízimo também do paroquiano, ele entender que o padre está aplicando tudo na paróquia. Né? É muito bom ter essa segurança, uma equipe boa do dízimo, que eu tenho, que presta conta de tudo. Né? Agora mesmo a gente mandou fazer uma carta para os aniversariantes, vamos fazer a carta para os aniversariantes de novo, porque nesse tempo da pandemia paramos, é o seu Nuno, Dona Lúcia, que envelopava por causa dele, Nuno e Lúcia não estão vindo aqui, então, e o Antônio, Chiquinho, temos que fazer essa carta e mandando. Não é para lembrar, porque teve um senhor que veio e disse, o senhor mandou a carta para lembrar a gente também. E para lembrar como pode ser pago disso. Muitas pessoas chegaram com 6 envelopes, 4 envelopes, ao meu dízimo de janeiro, de fevereiro, de março, de abril. Então, eu dividi o dízimo, porque estou com dificuldade. Então, nós não vemos a quantidade. Nós olhamos o coração da pessoa que é realmente ali com o seu dízimo. E sem o dízimo, nossa paróquia não iria para frente em muita coisa. Né? A parte de luz, a parte de água, funcionário e obra. Agora mesmo estou fazendo uma obra na sala dos paramentos, estava tudo apodrecendo o reboco, o piso. Então, a equipe que ajuda, Beth e Graça, me ajuda muito ali, né? Aqueles paramentos limpados, tudo arrumadinho. Então, tem que colocar uma pia lá dentro, para sem pia, colocar água. É uma sala que não tem uns paramentos onde passam roupa, mas não tem uma pia d'água, não tem um ponto de água. Então, tudo isso é dinheiro da comunidade, do seu dízimo e da sua oferta também. Eu sou muito grato. O dízimo é gratidão. Né? Ele não vê a quantidade, mas é gratidão da paróquia. Deus que agradece, assim dizendo, e dá a quem contribui mais do que realmente podemos merecer. Muito bem. E a responsabilidade que a gente tem que ter também, porque é a nossa casa, não é assim a casa, padre, é a nossa casa. Então, uma casa comum, e conforme a gente mantém a nossa casa, essa ação evangelizadora da igreja não pode parar, precisa. Claro. E nosso dízimo, a gente parou, fazemos sempre a semana do dízimo, não fizemos as 2 semanas, mas a gente sabe que Deus sabe que nós estamos trabalhando e a comunidade sabe também que nós estamos trabalhando. Graças a Deus, não faltou nada nesse tempo e a igreja está aberta desde o dia 4 de julho, até hoje aberta. E muita gente. Ontem já beirou 10.400 pessoas. No dia 19 de julho, hoje à noite tiveram 41 pessoas à missa. E sempre uma presença, enquanto muitas paróquias nem 30 pessoas recebem domingo. No dia de semana, hoje tinha 41 pessoas. Aqui tem um caderno ali. Mais de 10.400 pessoas na missa. Graças a Deus. Não é? Aqui tem um número hoje quanto? Aqui, veja bem, né? Eu vou por semana. A 8ª semana agora, começou dia 7 de setembro, nós temos 172 pessoas à noite. Na quarta-feira, 65, né? Hoje, né? E amanhã mais gente. E nós temos um grupo grande de pessoas aqui, nas 8 semanas, beirando os 10.400 pessoas. Nós, pelo andar da carruagem, a gente vai chegar até o final de outubro com mais de 15.000 pessoas participando da missa. Né? Aqui tem os dados, aqui, ó. Já anota tudo aqui, tudo nesse caderno. É o caderno que anota tudo com a nossa equipe. E aí, na semana passada,
na semana, todos os dados que nós temos aqui. Isso é muito bom, porque, até para dar uma ideia, eu nunca imaginei que, como vem gente da nossa igreja, eu mesmo não sabia tanto, e mantemos distanciamento, né? Você vê, mantemos distanciamento, 3 pessoas por banco, álcool gel, se encher muito, bandeira para fora. Então, nunca superlotou. Graças a Deus, nunca superlotou. Assim, mas o pessoal tem sabido se dividir. Há uma missa mais cheia, uma missa que é de 10 horas do domingo, mas a missa no sábado mais vazia, missa do domingo mais vazia, tudo às 4 da tarde. Então, mas tudo isso, agora vamos voltar ao dízimo. Obrigado pelo seu dízimo, pelo dízimo de quem é dizimista da paróquia, e isso tudo vai continuar com a sua graça, com o seu apoio. Graças a Deus. A memória de Deus libertador perpassa a história do povo de Israel e chega até os nossos dias. O sonho de uma terra que emana leite e mel é o sonho de uma vida digna para todas as pessoas. Apesar das dificuldades e escravidões da vida moderna, continuamos experimentando, por meio da solidariedade das pessoas, o rosto de um Deus que continua ouvindo o nosso clamor. Só para esclarecer que às vezes a pessoa está chegando agora na live, às vezes a gente lê algumas partes, esse é do livro do Deuteronômio, que é o tema, né, o tema desse mês da Bíblia. E nele tem todas as leis da igreja, fala dos mandamentos, fala sobre a nossa responsabilidade do dízimo. Então, um livro muito rico, foi muito, muito bonita mesmo essa proposta, né, da CNBB de escolher esse livro para poder tirar todos esses ensinamentos. Então, como hoje a live é sobre a palavra de Deus, por isso que a gente lê um pouco de parte do livro para poder tirar nossas perguntas para Monsenhor Mazzini e poder ter essa catequese aqui maravilhosa que a gente está tendo com o nosso pároco. Agora eu vou para a pergunta. Qual é a experiência de Deus que sustenta a nossa caminhada em família, Padre Mazzini? Olha, uma coisa importante, eu sempre digo, às vezes há pessoas que dizem assim, eu rezo em casa, não preciso ir à igreja. Eu também rezo em casa, né? Mas a pessoa que reza em casa somente, sem ter a experiência da comunidade, essa pessoa não faz a experiência do ressuscitado, né? Ficando em casa, não faz a experiência do ressuscitado. É claro que hoje em dia tem muita missa na televisão e redes católicas, e muitos que não podem vir por causa da pandemia estão aproveitando bem, né? Mas quem pode e faz experiência do ressuscitado é exatamente aqui como você pergunta, qual a experiência de Deus? Né? Qual a experiência de Deus que sustenta a nossa caminhada em família? Exatamente uma coisa, a experiência de Deus é o amor de Deus dentro de casa, colocado ali. Se lembra, um terreno fértil produz, conforme a parábola do semeador, uma terra boa produz muitos frutos, porque foi semeado e também a terra é boa. E se lembra que a terra, a mesma semente plantada na terra boa, é a mesma semente plantada na terra à beira da estrada, na terra entre espinhos, na terra que tinha pedregoso, que não produziu absolutamente nada, porque, segundo a explicação do próprio Jesus, alguma coisa impediu. A ganância, o Satanás, né? E as paixões, tanta coisa que impede exatamente de a semente brotar. A mesma coisa é a experiência de Deus. Quando numa família a experiência de Deus começa cedo com a família, que brota lá dentro daquela casa o clima de religiosidade, onde não se estranha que um venha a celebração eucarística, que um ore na hora da refeição, que um faça a sua oração na hora de dormir. Enfim, os pais podem muito bem fazer com que a experiência de Deus seja começando dentro de casa, lá com a sua família, né? Portanto, que a experiência de Deus sustenta a caminhada da família. Hoje, muita gente
tem uma família estável, na paz, por causa da presença de Deus no coração do homem, no coração da mulher, na experiência que fazem de Deus, trazendo o filho à catequese. Quando a gente deixa o terreno à beira da estrada, entra tudo, é claro que a palavra de Deus não vai crescer. Quando o coração de um filho, ou de um esposo, de uma esposa, é como aquele terreno pedregoso, pode até brotar alguma coisa, mas não tem profundidade. Eu me lamento muito quando os pais, as crianças vêm no catecismo, fazem o catecismo e depois desaparece. Faz a crisma, desaparece, porque falta o lastro, né? Embaixo. As pedras estão impedindo, pela pouca umidade, pela profundidade que não tem a pessoa no tocante à palavra de Deus, da oração, no caminho de Deus. Então, é um vazio. Quando é um vazio, faz com que a semente não produza fruto, os espinhos, as preocupações do mundo, né? É muito grande, as preocupações do mundo são muito grandes. A pessoa quer que o filho cresça, claro, mas só se pensa no futuro, no dinheiro, na profissão, esquecendo que também tem um futuro, que deve ter uma experiência de Deus, né? Deus, na caminhada, que tem os mandamentos que orientam, que determinam. Hoje a igreja, a gente teve na missa as bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças é exatamente uma realidade da vida de muitos nossos hoje, os pacíficos, os que lutam pela misericórdia, os que lutam pelo bem, os que lutam pela paz, os que lutam para que a sua família não seja uma família movida pelo mal, né? Então, quer dizer, as bem-aventuranças fazem com que a nossa família caminhe dentro da paz, do amor, da misericórdia, da pureza, de que realmente é a Bíblia, no fundo, dando aquele suporte para que seja nossa casa uma casa de uma grande plantação, com muitos frutos que vão produzir muito. Jesus disse, a terra boa produziu 60, 100, 60, 30, diga até 10% ou 5% de alguma coisa. Pior é quem não faz absolutamente nada ou não impede a semente de crescer. Portanto, eu acredito, Rita, Luiz, a todos meus irmãos e irmãs, que estão nessa live, a experiência de Deus ela é contínua. Eu fico muito alegre quando vejo os idosos aqui na igreja, porque vai na Capela do Santíssimo, com o seu texto na mão, com a sua oração. Né? Às vezes não tem muito fundamento doutrinal, mas tem piedade. Não adianta ter um fundamento doutrinal se não tem piedade. A piedade é o temor de Deus, que, no fundo, é aquilo que faz a gente mover-se para Deus e não para o pedregulho que deve ficar no nosso coração, impedindo a palavra de crescer. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, nos fala: não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Com isso, podemos afirmar que os pais têm que estar conscientes que cada um responderá pelos seus pecados, mas quem pode lutar pela salvação dos seus filhos, orientando-os e educando na fé. Nesse ponto entra a catequese. Padre, qual a importância da catequese para as famílias? Como o serviço de catequese na nossa paróquia para educar as crianças na fé e conhecimento da palavra? Não é o serviço. Como é? Olha, nossa paróquia, eu estou muito preocupado e meio, não tem outro jeito, com as crianças que eram da catequese e que exatamente o pai e a mãe não traz, com medo da Covid, né? Com medo da pandemia, com medo do vírus, mas muito preocupado, porque realmente é um vazio grande de criança. Há pais que trazem. Eu vejo aqui ali uma criança com um pai, com a mãe. Agora, a catequese ela é fundamental dentro da família, né? Porque ela é o fundamento que a criança vai aprender.
eu fico muito observando, às vezes, domingo, quando estava tudo normal, a perseverança quando vem para a igreja, as crianças da perseverança, porque acostumaram a ir visitar o Santíssimo no primeiro ano do catequese, no segundo ano do catequese, ir na perseverança. Então, elas já vão sozinhas Lindo. para a visita ao Santíssimo. É por quê? Porque aprenderam, dentro com a catequista, aí a capela. Aprender que ali tem algo mais que o material de uma hóstia, de um pão, de um vinho. A mais do que isso, é Deus presente, a hóstia consagrada, o Senhor está ali presente. Então, a gente lembra, há uma catequista que diz, toda igreja que a gente entra, que tem a luzinha vermelha, é porque ali tem Jesus consagrado. Então, é importante a catequese dentro da nossa família, porque é o fundamento que vai conduzir outras a seguirem na espiritualidade. Me preocupa muito esse tempo, porque há um vazio grande dentro da família. Se o pai e a mãe em casa estão rezando, ótimo. Se o pai e a mãe estão em casa dando os fundamentos, ótimo. Mas me preocupa porque a igreja dá muito esse suporte, né? A comunidade é esse suporte. Essa importância da catequese, é que eu digo sempre que a catequese é o útero que gera, assim dizendo, né? O batismo, claro, é importante, mas a catequese é o útero da nossa fé, onde a criança é gerada a respeitar os 10 mandamentos. Eu aqui na paróquia, eu obrigo a que decore os 10 mandamentos, porque sem decorar os 10 mandamentos, não vai viver o mandamento. Pode até não seguir, mas pelo menos sabe que está errado, porque ela diz não matar, não roubar, não isso. Então, há um fundamento. Portanto, o serviço da catequese é fundamental. E eu estou vendo como é que vai dar continuidade às crianças. Começaram a catequese no primeiro ano, pararam. Segundo ano, ia fazer comunhão agora no mês de maio, não fizeram. Como é que vamos fazer? Temos que dar um jeito. Já fiz reunião com catequistas, dia desse, no sábado, e estamos agora procurando ver como vamos fazer quando voltar ao tempo da catequese. Porque só voltaremos quando a escola voltar. Quando a escola voltar, voltaremos à catequese. Se a escola não voltar tão cedo, nós também não faremos uma catequese aqui, porque essa é a nossa segurança, né? Saber que na escola as crianças estão indo, na escola pública, então nós daqui teremos também condição disso. Mas sem a catequese, a paróquia morre. Uma paróquia que não tem catequese é uma paróquia morta. E eu estimulo muito a nossa catequese. Eu procuro sempre visitar cada sala de aula toda semana. Na medida do possível, visito um. As crianças vão com a catequista na minha casa, faz um lanche. Cada turma vai na minha casa com a catequista, fazemos um lanche. Ali eu pergunto o time de futebol, a idade, né? Em qual é a estuda, qual é o ano da escolaridade. Eu praticamente procuro saber o nome de cada criança, e eu tenho memória boa para saber o nome de cada criança ali e procurar realmente estimular. A catequese, segundo a sua pergunta aqui, como é que o serviço da catequese na paróquia? Eu digo, é um serviço muito bom, maravilhoso. Ai de mim, se não houvesse os catequistas dando esse suporte. Ai de nós, e ai de nossa religião, se não tivesse o catequista dando a palavra. E a palavra é tudo. Fazer com que a criança acredite na palavra. Foi isso que Abraão fez, não foi? Sai da tua terra, acreditou. Foi isso que Moisés fez, sai, vai procurar o faraó. Diz que para libertar o povo, acreditou, conversou, mas foi. Os profetas todos acreditaram na palavra de Deus. Maria disse o quê? Faça-se segundo a tua palavra. Né? Então, e o verbo de Deus da tua vontade. o verbo de Deus que fez carne, a palavra que se fez carne. Então, a palavra de Deus é fundamental para que a criança creia que a palavra dá vida, a palavra transforma, a palavra renova, a palavra faz crer realmente que Deus está salvando no meio de nós. E fundamental a catequese, bem dada, claro, a gente tem limites, mas
E até as catequistas perguntaram, vai ter, as crianças que voltarem, vai fazer a catequese, vai usar o livro? Eu digo, não vai usar o livro, para saber de qual é o mandamento, de copa de trás, de salteado, e vai para frente, os mandamentos da igreja. Sabendo isso, já vai fazer a primeira comunhão, e mesmo que não tenha terminado o livro, né? Porque muitos já terminaram o livro, né? Não voltaram mais, por deficiência aqui e dali, mas nós estamos preocupados com a catequese e sempre vamos estar preocupados com a nossa catequese. E outra coisa também, assim que for liberado, né, que quando liberarem as crianças na escola, que liberarem lá, as pessoas também têm que perder o medo, porque muitas vezes a igreja é muito zelosa, eu falo isso o tempo todo para as pessoas que não estão indo, estão de parabéns, quer dizer, aumentou o número de missas, agora com mais missa, né, mais 2 missas que não tinha, e com certeza o zelo pela catequese vai continuar, vai ser o mesmo, e muitas vezes a pessoa tem medo, achando que vai se contaminar de ir na igreja, mas a criança está solta pela rua, está convivendo com um monte de criança, está do mesmo jeito, está se contaminando. Então, o que o senhor falou é muito importante. Nessa semana passada, o senhor me chegou e disse assim, pois é, veja só, eu gostaria que meu filho estivesse na escola. Por quê? Teria que usar máscara, teria com álcool gel toda hora, distanciamento. Pela manhã ou à tarde, ele tinha que estar na escola. Ou agora não, está tudo com os coleguinhas na casa do coleguinha, sem máscara, tudo junto um dos outros. Perfeito, isso mesmo. Quer dizer, ele disse, eu queria tanto que houvesse, até mesmo nesse tempo, porque no colégio eles iam manter distância, iam usar máscara, iam lavar as mãos, iam usar sabão no banheiro. Agora, é lamentável, claro, que há colégios por aí afora que nem água tem e nem banheiro tem, né? Mas ele dizia, de modo geral, que é preferível isso. Uma vez eu estava vendo umas crianças brincando aqui perto de Totó, todas sem máscara, eram 8 crianças jogando Totó, todas sem máscara. Quer dizer, no colégio teriam que usar máscara, né? E se preservando, né? E na catequese aqui também teriam que usar máscara. Eu vejo os pequenininhos que vêm com... Tem um casal aqui que tem 2 filhos, os 2 pequenininhos estão com máscara, sempre, né? E já estão aprendendo. Muito bem. Muitos pais não conseguem dar uma boa educação espiritual para as crianças, pois não fizeram catequese ou não têm os sacramentos e desconhecem a palavra. Só que a gente sabe que a nossa igreja pode ajudar esses pais e faz isso, mas muitos desconhecem que tem esse serviço todo de educação para as pessoas que não tiveram educação religiosa no tempo certo, já são adultos, mas a gente tem serviços de catequese para os adultos, a catequese de adulto, crisma adulto, tem as escolas de fé, né? Eu posso dizer com certeza que são muito boas, porque eu faço parte, graças a Deus, do Mater Ecclesiae, muito bom. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que não é desculpa para os pais dizerem que não pode dar uma boa educação espiritual, porque também não tiveram, porque a igreja oferece essa oportunidade para quem tem. Aí que o senhor fale um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é muito boa e podemos explicar assim. Essa semana, uma questão de um mês atrás, apareceu aqui um jovem com 18 anos. Ele disse, eu não sou batizado. Como é que eu posso ser batizado? Eu procurei a Ivete e disse, Ivete, como é que a gente vai fazer? Aí, não resolvemos. Aí eu tive uma luz. Os nossos seminaristas estão de férias, né? Estão de férias, férias não, estão em casa. E aí eu disse, ô Paulo Diego, você tem aqui esse telefone, endereço, esse livro aqui, e são 10 encontros, 12 encontros, pergunta e resposta. Com aquele catecismo antigo, lá de quem é Deus? Deus é a catequese assim, né? Eu disse, você vai orientar esse jovem. Quando eu fizer os encontros, você me procura, vamos batizá-lo, né? E vamos fazer com que ele também faça a primeira Eucaristia. E assim está sendo feito. O Paulo Diego, nosso sinarista, todo sábado eu vejo que ele está aqui com o jovem orientando. Então, o pai, a mãe, que não tem essa catequese, se sente às vezes inseguros,
A nossa possibilidade é essa também. Arranjar alguém que oriente aquele adulto. Não precisa, tem pai ou pessoa adulta que diz, mas eu vou ficar fazendo assim com umas criancinhas? Não. Catequese é uma só para adultos e para crianças. Mas as turmas de crianças são crianças. As turmas de jovens são jovens. As turmas de adultos são adultos. Nós temos aqui a turma de catequese com adultos, que é toda segunda-feira. E faz muito bem, orientando. Aí ali batizamos as pessoas não batizadas, depois de uma catequese, de orientação. Ali nós fazemos casamentos, depois de saber quem é que não casou na igreja, e a pessoa acaba fazendo a primeira batizado, ou faz a catequese. Se já é batizado, faz a primeira comunhão, a primeira Eucaristia. Então, nós temos esses meios. Basta a pessoa procurar, né? Tudo é interesse. Quando a pessoa tem interesse, tendo interesse, ela procura. Nós, às vezes, estamos interessados em tanta coisa, né? Onde é que fica isso? Como faz isso? Também depende da fé. A pessoa procurar. Você citou aí os cursos, o Luz e Vida, que é um curso para quem tem o estudo até o oitavo, Fundamental. fundamental, né? Ensino fundamental. Não há necessidade de ter para fazer o material, o Luz e Vida, que seja um doutor ou universidade. Basta ter o ensino fundamental, sabendo ali, e é durante a semana, de tarde, de noite, tem outro grupo. Tem para quem tem o segundo ensino médio, um outro grupo, que é o Matéria Eclésia, né? Então, faz muito bem as pessoas, o Matéria Eclésia, que é para quem tem segundo o ensino médio, e o Luz e Vida. Ou mesmo acompanhamento. A pessoa que quer ser batizada como adulto, procura a gente aqui, né? A gente vai dar orientação no livrinho, a pessoa lê aquele livro, entendeu? A catequese antigamente era assim. A pessoa acreditava que Jesus foi Salvador, acreditava no batismo que era necessário para a salvação, acreditava que Jesus ensinou os mandamentos e a palavra da verdade. E aí não pensava não muita coisa. Claro que depois a igreja criou aquele catecumenato de 3 anos e organizou de tal maneira que as pessoas aqui foi dado uma sistemática de tal maneira que as pessoas sabiam do começo ao fim mandamentos, a criação do mundo, assim, assim, assim. E hoje em dia também é possível. Basta a pessoa procurar. Hoje em dia, quantas pessoas não sabem mexer com o celular? Aprende, né? O computador aprende. Quantas coisas a pessoa aprende porque se interessa em mexer, né? As crianças já nascem sabendo mexer no computador, na internet, mas nós velhos temos que aprender, né? A mexer com isso, com aquilo. Então, a mesma coisa é a doutrina cristã. Eu não sei, eu não fiz primeira comunhão, eu queria comungar. É bom saber, precisa apenas o quê? O fundamento. Eu quero ser batizado, seguir Jesus, entrar na escola de Jesus, viver o que ele ensinou, praticar o que ele mandou, e os mandamentos. E, hoje em dia, os mandamentos da lei de Deus já estão incluídos no coração. Uma pessoa que mata, mesmo que não tenha catecismo nenhum, catequese nenhuma, religião nenhuma, ela sai correndo porque sabe que fez uma coisa errada. Uma pessoa que rouba, mesmo que não tenha religião nenhuma, ela rouba e sai correndo, né? Quer dizer, ela não fica ali para ser presa porque sabe que fez uma coisa errada. É a lei natural. A lei natural existe em cada um de nós, no coração de cada um de nós. Agora, a igreja sistematiza a doutrina, colocando no coração da pessoa o caminho e as normas que a igreja ensina, que Jesus deixou. Aquilo vem da tradição da família lá do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, enfim, a Bíblia ensina o povo de Deus, as normas. Aí Jesus, que veio, nasceu de uma família, e nós hoje, a família católica, quer que você que não teve catecismo, entre e participe da família católica e aprendendo um pouquinho mais.
Muito bem. Muito bem, padre. Em Deuteronômio 5, 1 a 22, fala sobre os mandamentos de Deus. O livro é uma exortação à obediência para a nossa salvação. Qual a importância da leitura da palavra na igreja doméstica e como um alicerce para as famílias? Que é o tema, né? É o tema. A importância é sempre fundamental a palavra de Deus, né? Mas é que pergunto muitas vezes a meus coroinhas, se você vem à missa, você não lê a Bíblia. Tem que ter o hábito de ler a Bíblia. Amanhã mesmo, venham falar comigo sobre a Bíblia. Como fazer a leitura da palavra de Deus. É a mesma coisa com o pai e com a mãe. Se o pai e a mãe têm uma preocupação com a palavra de Deus, e o filho pequeno vê o pai, a mãe, lendo a palavra de Deus, evidentemente que aquela criança também vai ter o interesse de ler a palavra de Deus que está na Bíblia, né? A importância é o exemplo. Se eu dou o exemplo da palavra de Deus, essa importância, eu dou exemplo, evidentemente, que o meu filho, meu neto, vai acabar aprendendo, né? Eu vejo, essa semana aqui teve um casal, Diácono Melquisedeque. e uma menina, o pai me trouxe a menina pequena, mas um bocadinho pequenininho. Aí ela disse, o senhor sabe que eu sei essa oração de cor. E disse uma oração muito bonita de São Miguel de cor. Ela Que disse, linda. ela disse, do começo ao fim, aquela oração de São Miguel, eu não sei de cor, ela já sabe. Ela já sabe. Eu não O pai sei. e a mãe diz, padre, eu já sabe outras orações. É São só Miguel. perguntar. Então, a criança com menos de 8 anos já sabia a oração de São Miguel. Eu disse, você vai rezar na missa aqui. Primeira missa que você tiver que celebrar, eu vou te chamar para você ler a oração de São Miguel. Você vê? Que linda. Quer dizer, porque o pai e a mãe, então, eu vejo que os dois entram na igreja de mãos dadas com os dois filhos, de mãos dadas, um vão no meio dos dois filhos, um segura a mão, e sentam juntos, e as crianças participam da missa toda e sem celular. O grande perigo é quando o pai e a mãe vêm à missa para a criança ficar quieta e calada, entrega o celular na mão da criança, né? Para calar a criança, né? Para quietar a criança. Ela fica com o joguinho, mas a missa para ela ficou nada, né? Mas esse, o pai e a mãe, eles não dão um celular para a criança segurar durante a missa, porque fica do lado deles. Né? Vão à capela do Santíssimo, voltam na capela, passem Nossa Senhora, passem São Benedito, e aí aquilo vai entrando. É uma catequese por osmose, né? Vai entrando dentro da consciência da criança o fundamento da palavra que está ali construindo uma vida cristã, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de amor. Mas quando em nossa casa não tem nada disso, evidentemente que a criança nunca vai se mexer para isso, né? A pastoral familiar faz um trabalho de evangelização das famílias. Aí, no caso, seria a verdadeira catequese de famílias. Este serviço já existe na paróquia há 30 anos, mas desses 30 anos, 20 foram com sua orientação espiritual. Qual é a importância do serviço pastoral para as famílias, feito pela pastoral familiar e demais movimentos familiares? Eu vejo fundamental a presença da pastoral familiar. Não vejo muito número, eu vejo a qualidade. O número ajuda, claro, mas a qualidade, né? O trabalho de vocês dois fazem um trabalho muito bonito, procurando sempre palestras, né? Até palestras sobre saúde, sobre isso aqui, muito interessante, espiritualidade, mas é fundamental a importância desta pastoral na paróquia, né? Eu lembro que muitas paróquias têm apenas o movimento, seja ECC, Equipe Nossa Senhora, Diálogo, são vários os movimentos da pastoral familiar, né? Existe a pastoral familiar. O maior, assim dizendo, é ECC, que existe muitas paróquias, né? E aqui é o 18º já aparece, né? De modo que é importante que a gente tenha sempre na paróquia essa pastoral familiar, porque o movimento é uma coisa muito bonita,
Mas o movimento, ele existe dentro de certas normas, não dando muita liberdade, né, para que Perfeito. aquela família siga assim. Mas a paróquia tem a pastoral familiar há uma liberdade grande de fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. Às vezes é uma convivência, às vezes é uma adoração. Enfim, tudo isso ajuda a paróquia a fazer a pastoral familiar uma coisa que constrói, né? A minha bateria está aqui fracassando um pouco. O Bruce está aqui ajudando. Então, a pastoral familiar, eu não estou falando contra o movimento, muito claro, né? Mas estou dizendo que a pastoral familiar ela tem muito mais espaço, porque não fica muitas vezes presa, né, na caminhada do casal. E a pastoral familiar, ela abre para a viúva, não é verdade? Ela abre Perfeito, para o padre. casal de segunda união, Casal de segundo. e há movimentos que só aceita aquele casal casado na igreja, tal, 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 tal. De modo que o nosso movimento aqui, nossa pastoral familiar, ela tem uma liberdade muito maior nesse sentido, né? Então, Muito acredito que a pastoral familiar ela tem uma maior amplitude, né, para fazer a pessoa progredir. Não é que o movimento não faça progredir. Bem entendido. Vocês estão dizendo aí, a pastoral familiar, ela tem um espaço grande que acolhe todos. Vocês sabem, já fizeram até aqui na paróquia o encontro para as segundas uniões, né? E tem isso. gente que é viúva, vem sozinho, que é viúva, vem É isso sozinho. mesmo. De modo que ela abre o leque. Ao passo que, às vezes, o movimento ele tem muito daquela espiritualidade do fundador, né? Mas não sou contra nada de movimento. Em Bangu tinha a equipe Nossa Senhora, me dei muito bem com as equipes Nossa Senhora, tinha diálogo em outra capela, me dei muito bem com os diálogos de casal, de modo que a pastoral familiar ela é fundamental, e eu não posso perder nunca que vocês e o que é pastoral desistam. Porque vocês, digo bem, não é a quantidade, 40 casal, 50, não é. É a família está ali junta, né? E às vezes as crianças vêm e te vê que as crianças ficam lá de fora da varanda, no hall ali, né? E depois são as primeiras a chegar para fazer o lanche. É. Fica rodeando a mesa, com o lanchinho ali, pegando biscoito, pegando doce, pegando refrigerante, e a gente vê que é uma coisa bonita, é coisa de criança mesmo, né? Mas é uma coisa que realmente que não podemos perder nunca, essa linha da pastoral familiar, como é colocado aqui por vocês e aberta, né? E estamos torcendo para voltar a qualquer hora dessa, né? Você Deus quiser. falou, abrir as janelas, abrir as portas, distância, tudo pode ser feito, né? E a gente agradece muito, o senhor falou duas coisas muito importantes, que a gente nunca vai poder negar assim, a liberdade que a gente tem para atuar, e que esse modelo não é, assim, o modelo de pastoral que tem na nossa igreja não é mérito nosso, é um mérito de toda a igreja em si e da paróquia, de ter construído esse modelo que já tem há muito tempo de acolhimento para as famílias e de dar liberdade, mas não é o senhor dá liberdade, mas não é uma liberdade negligente, é uma liberdade que está sempre acompanhando o que está acontecendo, procurando saber da liberdade, porque acredita na capacidade da pessoa, mas está sempre ali acompanhando do nosso lado. A gente agradece muito e é muito importante realmente esse trabalho também, é um trabalho também de catequese, porque está catequizando as famílias, e a gente vai ser sempre grato a Deus e ao Senhor por isso. Tá. Porque é um pouquinho de semente lançada no terreno da família, né? Seja uma palestra sobre saúde, uma palestra sobre diabetes, uma palestra sobre colesterol, ajuda, porque a família dá mais vida a isso, as palestras dão mais vida à família, né? Para ter cuidado
que a responsabilidade de um pai, de uma mãe, ter uma saúde, poder manter os filhos, a própria família como tal, né? Dá uma palestra sobre o colesterol, sobre glicose, sobre tantas coisas, né? E além disso, as palestras que falam para construir a vida interior, a vida de paz. Te lembro tudo isso, né? Então, a gente lembra aqui a presença da Estela, do Robson, quem mais? Tem um monte de gente, tem até o diácono Melquisedeque que está assistindo aqui, a gente colocou, falou A que família são Russo, sacerdotes. Depois, se só puder, eu só leio os comentários. lembra da família Russo? Isso ela botou aqui, foi através da pastoral familiar que eu e minha família começamos a fazer parte da família São Benedito. Ela está assistindo. Muito bom. Que Deus abençoe a família, todas as famílias, a Indiara com o Edmilson, né? Sempre presente, né? Como é que está a Indiara? Melhorou? Está bem em casa já? Ela está assistindo, Indiara. Fala aí. Indiara e Aquela aqui, ó, Edmilson. Indiara Que está Deus assistindo. abençoe você. Vamos ver se a gente faz uma visita a você, o Edmilson, Está tá fazendo bom? tratamento, Isso. cortou o É uma coisa cabelinho, né? necessária. Raspou. Mas É sempre forte, importante, sempre alegre. não desanima. Eu nunca desanimei de fazer minhas 28 quimioterapia e das 24 radioterapias que eu fiz. E até hoje eu tenho minhas consequências, mas o médico disse, administre. Eu não posso comer fibras, nada de fibra, né? Me faz mal. Mas se não tem fibra, tem outra coisa para comer, né? Tem banana, tem maçã, tem outra coisa. Não pode comer a fibra do abacaxi. Eu como lá banana amassada com qualquer coisa. Eu como o melão. Enfim, evito. Não quer dizer que eu vou morrer porque não como isso, aquilo. Indiara, Edmilson, coragem. A vida de nós. Eu estava vendo um dia desse na minha agenda, em 2013, eu fiz a cirurgia do meu câncer e estou aqui agora, né? O senhor, ela, são exemplos, né? Ela sempre com alta astral, ela é guerreira. O Graças a pessoal Deus. dizia assim para mim, mas minha irmã dizia assim, você não vai, alguém acompanha de você, vou fazer 28 pessoas me acompanhar e pegar o metrô todo, vai gastar dinheiro. Eu pegava o metrô, ia saltar o Botafogo, na estação Botafogo, ia a pé até a clínica que dava a aplicação, depois, na Tijuca, pegava o metrô, ia até a Tijuca, ia pegava o ônibus, ia lá ao Hospital da Penitência, fazia lá a aplicação da radioterapia e fiz tudo. E todo evento que agora tem que fazer novamente vídeo, colonoscopia, mas com essa pandemia, como é que eu vou fazer? Tem uma hérnia pequenininha que ficou aqui, a hérnia está aqui do lado, mas ela vai esperar até eu passar esse tempo. Eu não vou para o hospital fazer uma hérniazinha por causa... Não, segura aqui, né? Não é isso? Em pandemia, só em caso extremo mesmo. Mas eu estou aqui segurando. Né? Vou aos médicos, acompanho, digo, doutor, eu não vou fazer cirurgia agora, o senhor sabe. Não, eu entendo. Graças a Deus o médico entende. E a gente pode... Se eu tivesse já caído aos pedaços, mas não estou caindo aos pedaços. Está forte, padre. Está forte aí. Você está muito mais forte que qualquer garoto aí. Hoje aqui na paróquia, fizemos uma entrevista com o Dorani, 1 hora, numa live com o Dorani, sobre a pastoral vocacional. Estou me recebendo agora toda segunda-feira, a partir de 3, toda segunda-feira até dezembro, 26 seminaristas aqui na paróquia. Caraca. E a paróquia apoiando, com lanche, com isso. Aí o Dorani perguntei, está indo bem? Está indo bem. A gente vai dar um lanchezinho para os garotos. Não falta, né? O bolo, vou pedir... não pode ter aglomeração, mas a gente vai dar um envelopinho com pirulito, paçoca, né? com bolinho, paçoca, e ter um lanche no copo. Então, a gente ajuda aos nossos seminaristas. Fiquei muito feliz, porque na paróquia nós temos esse ano 8 seminaristas esse ano. É uma bênção. Muitas paróquias não tem nenhum. Nós temos 8. 5 padres. Né? É uma bênção. Mesmo. Bárbara!
fonte de bênção. Que Deus abençoe, Bárbara. Eu Padre, agradeço muito a Bárbara, porque ela é uma mãezona na fé aqui de muita gente. Aí, já Né, estão Bárbara? falando da boda de ouro chegando do seu sacerdócio. Em dezembro Eu nem teremos sei, festa. eu nem sei como preparar essas bodas. Vai ter. Como Se é que eu tiver, vou vai ter. preparar? Heloísa, tia Lana, né? Tia Lana, perfeito. da tia Lana. Lúcia E, padre, Russo, Deus abençoe você. Vai, ah, vai a palavra padre, final? é, É a última a agora. última. É sabido por Estela todos. Freitas, para Deus abençoe Estela Freitas, né? Estela e É, Robson. Olha a cara deles lá, estou vendo. Silva do Gomes, governo. Silva de Jorge, não pode dizer que é Falou de que o senhor Jorge, está Jorge. craque na rede Silva de social, ó. Jorge. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelos filhos de vocês aqui, ajudando a gente aqui. Vocês fizeram escola de vida, ajudando os 2 filhos, né? Pelo menos a Natália, está aqui, o Leozinho, com a Léo e Mila, não, o Mila é outro. O Léo e a Jaqueline, né? Jaqueline, Jaque, né? Que ajuda muito a gente aqui. Muito bom. Deus abençoe. Estela, sai daí. padre. É, Vamos lá. padre, Outra frase, outra pergunta. vamos lá, vamos para a A última. última. É sabido por todos que o senhor é um padre que sempre trabalhou pelo incentivo das vocações. A Bíblia nos comunica a missão de Deus e seu chamado. Fale um pouco sobre como tem sido esse serviço incansável para Deus no incentivo às vocações. A Indiara Olha, respondendo. olha, na minha vida, o padre faz diocesano 2 votos, diferente dos religiosos, que fazem 3. O religioso faz voto de obediência, pobreza e castidade. 3 votos. Né? 3 votos. O padre diocesano faz 2, castidade e obediência. Mas eu coloquei como voto meu cuidar, no 3º voto, das vocações. E tenho cumprido até hoje. Porque antes, como o padre Pedro e o padre Rodrigo, como diácono, eles trabalharam no seminário. Eu também, antes de me ordenar, cuidei 1 ano de um grupo vocacional no seminário. Lá, faltava padre para cuidar. Eu, como diácono, cuidei. E me ordenei, fiquei 10 anos no seminário. 10 anos cuidando, levando a garotada para Itaipava, cuidava aqui no Rio, uma coisa assim, nunca tirei férias desse tempo, porque nas férias que eu tinha, eu ia para Itaipava com os garotos, levava 120 garotos, loucura, 120. Hoje em dia tem padres que eu ajudei a formar, são já padres de caminhada, né? E quando eu vim sair do seminário, eu disse, eu vou cuidar das vocações na paróquia do Eugênio. Então, assim, eu vou cuidar das paróquias, na paróquia vou cuidar das vocações. E cuidei. Lá em Bangu, eu cuidei das vocações, né? E fiz um grupo vocacional lá em Bangu. Hoje em dia, muitos padres existem naquele tempo que eu cuidei a entrar para o seminário, ajudei a entrar para o seminário na formação deles. Lembra. Hoje em dia, ali, né? Hoje em dia, a Beth eu ajudei no Vigário Suburbano, já tem vários, tem 18 padres, padre Carreira, padre Rodrigo, os 5 da paróquia. Tem o padre Carreira, padre Antônio Augusto, padre Bruno Borba, e são 18 que eu estive vendo essa semana, a lista deles, que aqui já participaram do nosso grupo vocacional. Eles estão já servindo. E por quê? Porque a gente ajudou. E claro que vamos cuidar até o fim dos que aqui estão, dos 8 e dos que vierem das paróquias, a gente ajuda. Nós temos 13 jovens do grupo vocacional que se reúnem aqui todo 4º sábado. Esse mês vai ter. Guarani perguntou, quantos tem? 13. Já está sendo presencial, digo, já está sendo presencial. 2 encontros. E o pessoal vem para a missa às 8 da manhã, tem a missa, depois tem o lanche,
tem a palestra comigo, com outra pessoa, e aí a gente acompanha. Depois termina com a bênção do Santíssimo para eles. Então, 11 horas termina, quarto sábado termina. De modo que é um trabalho que eu faço com muita alegria, porque eu já tenho muitos padres da diocese que passaram pelos grupos que eu fundei, seja no Oeste, e depois do Oeste vieram, aqui o de Bangu, veio o de Bangu, o de Pilares, do suburbano, e depois foram criando os outros, da Zona Sul, Vicariato Sul, Vicariato Jacarepaguá, Vicariato Leopoldina, Vicariato Norte, Vicariato Oeste, que continua. Enfim, nós temos esse trabalho que continua hoje. Eu acredito nesse trabalho e vou morrer ajudando esse trabalho a muitos jovens a chegarem ao sacerdócio. Claro que a vocação é para todo mundo. Quem dera todo mundo que a gente acompanhasse aqui chegasse a ser padre. Mas a gente acredita. E, Tim, essa semana passada, nesse mês agora, chegou um jovem que veio se confessar. Não vou dizer o pecado dele, claro. Mas depois ele disse, eu já fui do seminário lá em tal lugar, em Fortaleza. Eu disse, mas por que você saiu? É porque eu vim morar aqui no Rio com minha família. E por que você quer ser padre? Quero. Quer continuar no grupo? Quero. Então, estou acompanhando. Vem o outro, que também está acompanhando. E assim, nós temos, na nossa paróquia, 4 jovens sendo acompanhados que estão no grupo vocacional, né? E já no grupo GVA, o grupo da Diocese. E no grupo nosso aqui, temos 4 ou 5 do grupo Vicariato Suburbano, que se reúnem aqui todo quarto sábado, agora, de 8 às 11. E, evidentemente, que é um apoio que a gente dá à vocação desses jovens. Se vão chegar lá, eu não sei. Mas, se eu não tivesse trabalhado com o padre Rodrigo, padre Cine, padre Diogo, padre Rafael, padre Pedro, né? Hoje, quem sabe, eles não seriam sacerdotes. Mas a gente apoiou e ajudou de alguma maneira, né? Meu Deus. E continuamos a mesma coisa. A gente continua apoiando aqueles que chegam. Aí eu não vejo muito. Às vezes um é bagunceiro, digo, ele vai amadurecer. Né? O padre Cine sempre agitado, do jeito que é, era aqui também agitado, né? Né? Ele agita, não. Era aqui também. E Deus aceitou e aceita hoje o trabalho dele. Padre Rodrigo, mais do jeito dele. Padre Rafael, né? Mais do jeito dele. Padre Pedro está no seminário, cuidando do seminário menor, vice-reitor. E assim, cada um tem o seu jeito. Como Jesus tinha 12, cada um com um jeito, aqui também, cada padre tem um jeito. Jesus tinha um até revolucionário. Simão, o Zelota. Simão era guerrilheiro. Né? Era guerrilheiro. Mateus era cobrador de imposto. Tinha fama de ser muito ligado em dinheiro também. Né? Chamou Judas, que não deu certo, mas o Judas ele gostava da bolsa. Né? Mas teve tanto Felipe, Bartolomeu, cada um tinha um jeito. Né? Tinha uns que eram nervosinhos, querem que chamemos fogo para destruir aquela. Não, Jesus não. Então, cada padre tem um jeito. E eu e Dona Leonir tem muita sabedoria, porque ele sabe que cada padre tem um jeito. E aceita padre do jeito que é. Assim também a gente sabe que cada vocacionado tem um jeito. Um para trabalhar com jovem, outro para trabalhar com idoso, ou para trabalhar com criança. Enfim, hoje me alegro muito por ter cada um deles em uma paróquia, ou no seminário. Meu padre Pedro, né? Ou o padre Rafael em Roma, estudando história da igreja. O padre Rafael vai voltar para Roma e fazer doutorado em história da igreja. E nós precisamos de um homem desse que sabe a história da igreja para explicar ao povo, né? E tudo isso mais, né? Ok? Bem, Então, Rita e Luiz, eu sou grato pelo trabalho de vocês, da nossa pastoral familiar, tudo isso que vocês colocaram. E hoje nós fizemos aqui um folhetinho, que vai ser 5.000 folhetinhos desse, ó.
para distribuir nos condomínios. Olha, abre, tem que o horário da missa, Que horário da bonito. missa, horário, tá bonito, tá bonito. Tá Bonito, bonito. bonito. Ele abre, olha, você dos condomínios, vou pedir que o pessoal dos condomínios coloque no condomínio, ó, tem o grande e tem o pequenininho, ó. O pequenininho vai ser, todo o que está aqui está nesse aqui. Então, o pequenininho é para levar no bolso. E vai dar para o Robson colocar na bolsa, a Estela, o Luiz, a Mila, o Léo da Mila. Olha aqui, e atrás tem os horários. O que está aqui nesse pequenininho, aqui, né? Aqui mais longe um pouco, né? Está no grande. Então, a gente gasta dinheiro, que foi dinheiro bastante. Tem um pequeno para colocar na bolsa. Tem um grande para colocar nos condomínios, na caixa do correio. Ó. Vou mandar o pastoral da juventude nosso jovem, bater um trabalho e colocar na caixa do correio esses nossos panfletos. Eu mesmo já falei até com um jovem que está aqui do meu lado, nós vamos no comércio de Bangu. Que é isso? No comércio de Pilares, meu comércio está em Bangu. Em Pilares, foram 18 anos lá em Bangu, né? Então, em Pilares, eu vou, loja por loja, entregar isso aqui, esse panfletinho. Lá no novo, que apareceu agora em frente à igreja, o Gran Fruit, né? A gente vai em todos, né? Na clínica, a gente vai aqui no Inter, a gente vai no Caixa do Inter. Cada um vai receber essa programação, tá vendo aí? O que está Lindo. aqui, Bonito, Fábio. o que tá Parabéns. está aqui, ó. Isso aqui é para o bolso. Isso aqui é para a bolsa do grande. Vai deixar em... Mesmo que a pessoa vai saber aqui o horário, Deus, comunique-se. Todas as redes da paróquia estão aqui, ó. Aqui no comunique-se, ó. Quem vê a igreja, depois tem aqui. Por dentro, tem aqui horário de missa. Daqui, horário da missa. Está nesse ponto, esse aqui, horário da missa. Aqui temos expediente da secretaria, está aqui tudo. Aqui atrás, confissões, horário de confissão do Padre Mazinho, programa de batismo, o programa de batismo está aqui. Ó. Então, é uma catequese no tempo de pandemia. Se for preciso colocar, fazer 20 mil, vai fazer 20 mil. Depois eu vou ver se eu consigo lá no nosso shopping, naquele condomínio do lado, procurar o síndico, e eu posso colocar isso aqui nos escaninhos, aqui no escaninho do ferroviário, alguém vai colocar lá, na abolição, alguém vai colocar. Isso é importante, porque aqui tem... Pode até dar uns para a gente, que a minha filha mora num condomínio no Norte Shopping, a Patrícia, também assim. Já está marcado lá. Eu não tenho, já está, é só dizer para a gráfica, eu mandar mais 3 mil. A gráfica manda, está feito. E é bem feito, uma coisa que vai ficar lá. E pode, não é de pizza, como a gente recebe na caixa do nosso correio, é uma programação que é uma programação de igreja, né? De modo que é interessante. Tem esse pequenininho também, ó, cartão de visita, ele abre também, ó, criatividade nossa, ó, pequenininho. Que legal, muito bom. Isso tudo pode chegar. É um tempo de pandemia. Hoje, Noronha disse para nós, não sabemos se vai até novembro, com a reunião nossa de novembro, se não, vamos fazer live em novembro. Se dezembro estiver liberado, a gente vai celebrar com almoço. Né? Lá na casa dele, Dona Ani. Ele recebe. Que chique, hein? Então, eu fico muito feliz por vocês existirem, por proporcionar essa live, e pelos que ouviram, todos. Não dá para... Eu estou aqui falando, não dá para ler quem lê Estela e Mila, Estela e Rosa. Eu só queria que, quando for na hora da bênção, é que o Elcio pediu para dar uma bênção. Eles estão fazendo aniversário de casamento hoje. Eu nem lembrava, nem sabia. E a gente nem... Eu celebrei fazendo... 25 anos hoje. Não sei se você... Não tem mais.
Vou ver. Escreve aí, Elcio, quanto que... Quantos anos você tem? Qual o Elcio, nome dele? escreve quantos anos de casamento tem. Qual o nome? É Beth e Elcio, estão pedindo. Ah, não, E Rebeca, é outro. É outro Beth e Elcio já casal. deve ter quase mais de 50. 40. Tá. Não, daqui a aqui não. O importante é que a gente tenha sempre em mente esse trabalho. Eu vou pedir à nossa comunidade que, mesmo que com os jovens, que vai na Rua Brasil, na Rua Casimiro, Rua Francisco José, que vai nos Correios, colocar essa promoçãozinha na paróquia. E é uma missão que eu vou fazer com eles, junto. E vou no comércio, amanhã mesmo, já vou no comércio entregar este aqui. No comércio de Pilares, aqui, né? E os jovens irão. Aqui tem 25 anos de casamento de Simone Cardoso e Júlio Roberto. Esses são isso. Aqui a missa de hoje. Então, essa propaganda a gente vai entregar. Então, é uma maneira que eu acredito de evangelizar hoje assim, né? A gente vai dizendo, volte, e provavelmente os horários da missa não vão mudar para passar da pandemia, porque esse horário foi muito bom para nós. Muito bom mesmo. Porque Inclusive mais eu tenho aconselhado as pessoas idosas, quando eles escrevem para a Paspam, colocam para a gente tem falado, porque muita gente que tem medo, às vezes, ou não consegue vir das 7, ou tem medo, e tem essas de 4 horas, que é muito boa, é uma missa calma, e Tranquila. tomara que mantenha mesmo. Eu acho também bacana manter dos 2 dias, 4 horas. Claro que 10 mil não é uma missa só, e nem caberia na igreja, mas 10.400 e tanto, hoje em dia, atingiu muito mais, é sinal de que a paróquia tem a sua visibilidade, o seu serviço, né? A sua 11 missão. anos. Então, Conjunta esse 35. missa da tarde, para nós é bom, porque de manhã há um intervalo entre uma missa e outra. Dá para ir tomar um café tranquilo, voltar, arrumar a paróquia, e desinfetar aquilo, o funcionário limpa, e não há correria. Então, à tarde, 2 missas também, uma missa de sábado, a gente consegue atender muita gente, de modo que, provavelmente, a missa não continuar ano que vem com esse programa. Missa de criança da catequese. Eu estou discutindo com as catequistas que provavelmente não haverá missa de criança, né? A não ser que venha num sábado de tarde, né? Aconselha-se a vir no sábado à tarde, que é mais livre, né? Mas aquela missa de criança de 9 horas, cheia, eu não tenho mais condições de fazer, porque com essa pandemia, que vai demorar muito a ir pela frente ainda, né? Mas de modo que a gente vai continuar. Não está nada decidido, mas as catequistas estão comigo, eu com ela, discutindo horários melhores. Eu tenho aconselhado cada pai com o seu filho, ou cada avó, ou cada mãe com o seu filho, entra na missa e traz uma carteirinha. Vou fazer uma carteirinha assim. A minha proposta é fazer uma carteirinha de presença na missa, né? Um carimbinho, e a criança vem à missa, e se a gente puder tirar uma foto, colocar na carteirinha, então a gente vai. Essas são propostas para esse tempo de pandemia, né? O importante é que a gente tenha em mente. Vamos continuar na catequese? Vamos. Vamos cuidar com luz de vida? Vamos, né, Bárbara? Vamos contar com a Matheus Pérez, né, Jorge Silvia? A gente vai continuar. O importante é que nós encontremos os caminhos. Eu acredito que em muitos países a igreja vive como que é escondido, mas vive. Na Rússia, na China, a igreja está lá vivendo. E tem autorização já para isso, né, Steli Robson? Então, tem de modo que a gente sabe da dificuldade. Mas os missionários, nós temos missionários hoje sendo preparados para ir para a China, aprendendo chinês, aprendendo alguma coisa para poder ir lá ensinar, né? E lá transmitir ao povo a linguagem. Tem gente que vai indo para a África, né? Como veio para o Brasil, e, né, também no começo do Brasil, na descoberta do Brasil, os missionários, os jesuítas vieram. Hoje em dia temos a nossa igreja plantada aqui, graças aos jesuítas,
os primeiros padres que vieram e aos portugueses que trouxeram também coisa a fé católica, né? Muita coisa já se perdeu, mas continua. E agora, com essa pandemia, muita gente está assistindo televisão na televisão, rezando texto na televisão, assim, participando da missa na televisão, e assim por diante. Os canais católicos, né? Rede Vida, Shalom, né? E até E eu acho que o Pai eu Eterno acho que é também. uma tendência, a tendência do novo normal. A gente teve reunião ontem com o vicariato e Dom Orani, ele elogiou muito esses movimentos todos das lives, de todo esse movimento que está tendo na igreja em geral, né, de não deixaram que a igreja ficasse parada. Então, eu acho que é um movimento que, mesmo voltando à presença, o trabalho pastoral e tudo, mas que vai continuar, porque que descubra uma vacina, alguma coisa, a gente ainda vai passar assim por querer fazer um evento presencial e ter pouca gente na igreja, porque as pessoas estão com medo e tudo, e tem um grupo de risco, então eu acho que tem coisas que vão conviver, né? Que ainda vai ter. O grupo de risco, ele tem medo realmente, né? E deve realmente, Dorani aconselha que esse grupo fique em casa, né? Então não tem como. Às vezes eu escuto aqui pessoas, agora estou recebendo pessoas, padre, desde quando começou, que eu nunca mais vi a igreja. Eu quero começar agora. Aí confessa, comunga, de modo que muita gente está voltando agora. E muita gente vai voltar no futuro, né? Então, eu quero agradecer a você, Luiz e Rita, né? Obrigado, Luiz e padre. Rita, Nós que agradecemos, senhor. a todos que participaram da pastoral, que ficaram na live, ao Bruce, que me ajudou aqui do lado, que estava faltando energia, já logo ligou o celular no carregador, e tudo isso. E o importante é não deixar a peteca cair, né? Em Perfeito, frente. padre. O Então, importante é a máscara, aqui, ó, a máscara. Tem máscara de São Benedito, tem máscara do Flamengo, tem máscara de todo tipo. Mas importante, até a máscara do Bom Pastor, eu fiz para mandar para cada um dos nossos padres, cada padre da paróquia vai ganhar uma máscara do Bom Pastor. E é bonito. cada sinalista vai ganhar uma máscara do Bom Pastor. Vamos se lembrar sempre esse trabalho, né? Como tem da família também, Sagrada da Família. Ok? Então, é importante. Dá um sorriso para a gente tirar Só um. uma coisa eu pediria. Esse panfletinho vai ser distribuído na igreja domingo. Esse cartãozinho de visita que cabe na carteira. E o maior vai ser para os condomínios. A gente pede, quem tem condomínio, padre, eu quero levar tanto. Claro que não vai levar e deixar encalhado, né? Tem que levar e distribuir. Os escaninhos dos prédios. Aqui na rua, os nossos jovens, vai pedir aos nossos jovens, que é liderado aqui pelo Bruce, vamos na rua Goiás, vamos na rua Casimiro de Abreu, vamos na rua Regaziú, vamos na rua Francisco Zies, Álvaro de Miranda, João Ribeiro, a gente vai levando. Nos condomínios, eu não posso entrar, a não ser que tenha alguém lá dentro que faça isso. O Arena tem um monte, né? Do nosso shopping tem outro casal amigo meu lá que pode fazer isso. Então, quanto for necessário, agora não pode levar e ficar encalhado, né? Perfeito, padre. Tá bom? Bom, dá um Então, sorriso, padre, para a gente tirar uma foto antes da bênção final. Vai, Luiz, tira o óculos. Vai tirar. Chega para cá, Luiz. Agora, sorria, padre, que eu vou tirar a foto. Sorria. Tirei. Pode dar a bênção final. A Beth e ao Elcio, felicidades, né? E a todos os casais, felicidades. Importante, é uma frase que eu tenho dito agora, a dívida com o trabalho de evangelização, que é um trabalho de amor, não acaba nunca. Eu sempre digo aquela frase que já várias vezes disse aqui, tratando-se do amor, o muito ainda é pouco. Eu coloquei até na chamada da palestra, muito bonito. Ainda é pouco. E lendo essa semana uma frase do Orígenes, um grande pensador católico, que diz: nós temos sempre a dívida. A dívida, nós morremos
ela fica para os outros pagarem, evangelizando, catequizando, é mesmo. Né? Nós temos que formar outros para que continuem a nossa missão de católicos, de fé, de esperança e de amor. Né? E que São Benedito seja sempre a marca de uma paróquia, não é Bárbara? Uma paróquia que continua evangelizando. Eu sou o 9º pároco, depois de mim vem o 10º. E assim a igreja vai. Nós não somos eternos, nós somos continuadores de uma obra de muitos que já no passado fizeram. Dou graças a Deus o passado de muitos que aqui evangelizaram, catequizaram, no tempo da Irmandade, agora com Marisa Faur também, né? O Joaquim. Então, a nossa paróquia deve muito a esse histórico, né? Em 86 anos, paróquia. E com a Irmandade, em 1886, evangelizando famílias Ziese, que deu terreno. E hoje nós estamos desfrutando daquilo que a família Ziese deu, né? E é que exatamente, tem até o nome de rua aqui, né? Tudo isso a gente agradece. Nós não somos ingratos, somos gratos àqueles que evangelizaram, né? Aqueles que aqui catequizaram. Já morreram, seu Tiago, né? Que fez um trabalho muito bonito aqui, outros catequistas, a Dalva da Cardim, enfim, tanta gente que evangelizou, cuidou e partiu. Está na glória do Pai, orando por nós. Né? E nós vamos partir para isso. Tá certo? Cavaline, e vamos em frente. Bom? Estamos esperando a sua bênção. Isso. O Pai Nosso, esse Pai Nosso dirige a todos os que participaram dessa live. Que Deus abençoe a todos, que dê a todos força para continuarem rezando, força para continuarem trabalhando pela paróquia, por sua pastoral, por seu movimento, por seu serviço. Tudo isso continua. O que foi dito aqui foi dito com muito amor. Tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. E na proteção de São Benedito, nosso padroeiro, né? Que Amém. ele, sob a intercessão de São Benedito, nosso padroeiro, Nossa Senhora da Natividade, cujo aniversário celebramos dia 8, né? De São Sebastião, padroeiro de nossa arquidiocese, Santana e São Joaquim. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada mesmo, Padre. Foi maravilhosa a live. Muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor. Fiz o que pude, com o apoio aqui do meu amigo Bruce. Obrigado, Bruce. Jovem. Obrigada. Agradece ao Bruce também. Obrigada, Bruce. Tchau. Tá boa bom. noite. Fica com Deus. Deus Fica com abençoe. Deus. Tchau. Amém. Tchau. Muita paz. Tchau. Todos. Amém.